Graça e paz, meus irmãos, amém? Vamos nos colocar em pé. Se você está feliz nessa noite, eu queria que você aplaudisse aquele que vive, aquele que reina, hoje para sempre, sempre, sempre e sempre. Ah, meu irmão, você é bem-vindo aqui na casa do Senhor, na casa do Pai. Será que você pode dar um abraço nesse seu irmão, nessa sua irmã? Falar para ele, para ela, o quanto que ela é bem-vindo, bem-vinda aqui neste lugar. Ah, o Senhor já estava aqui nos esperando. Ah, como é bom que os irmãos vivam em comunhão. Aleluias. Vamos lá, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, que projetassem aqui para nós. Ah, você pode fazer melhor, meu irmão. Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia. Aleluia, porque nós amamos a palavra de Deus. Efésios 2, a partir do 1, diz assim. Efésios 2, 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e a inclinação da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos. Aqui no 10 diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Meu irmão, nós somos obra-prima de Deus. Olha que homem, que mulher, que filho, que filha amada de Deus que está aí tão perto de você. Nós somos obra-prima de Deus. Nós fomos planejados pelo nosso Pai. Ah, meu irmão, você é muito especial. Eu creio que hoje é uma noite de vida, que hoje é uma noite de avivamento, que hoje é uma noite onde o Pai vem e revela-se ao Filho. E eu queria que você, com muita alegria no seu coração, você desse a mão assim para esse irmão que está aí do seu lado. E nós, como família, como corpo de Cristo, nós vamos começar a orar. Nós vamos começar a profetizar. Porque nós somos igreja do Senhor aqui na terra. E nós estamos aqui nessa noite para declarar a vida do Senhor Jesus. Para declarar que se abram os céus sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade. Porque aqui só o Senhor reina na nossa vida. Ah, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para te dizer, Senhor, que Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Repreendemos todas as vozes de Satanás que vem para calar, que vem para entristecer, que vem para trazer desespero, que vem para trazer dor, que vem para trazer ansiedade. Ah, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que traz o equilíbrio, Tu és aquele que traz a paz. Espírito Santo, nós declaramos que hoje é noite de vida, que hoje é noite de restauração. Ah, meu irmão, hoje é noite de avivamento na tua casa, avivamento no teu lar. Ah, Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor, sobre nós aqui nessa noite. Nós declaramos que aqui é lugar de liberdade, porque foi para a liberdade que o Senhor nos resgatou. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor aí no seu lugar. Aleluia. Vamos lá então, quantos estão preparados aqui hoje para receber uma palavra de Deus para a sua vida? Nós estamos aqui dando andamento
São algumas mensagens que nós trabalhamos no 30 semanas. E algumas mensagens nós colocamos aqui. Isso aqui gira em torno de uns 3% do que é o 30 semanas. Porque o 30 semanas ele realmente é algo impactante, algo que tem impactado as nossas vidas. E eu creio assim que é uma ferramenta, talvez a ferramenta mais poderosa que eu já vi para nós trabalharmos questão de saúde emocional, libertação. Pessoas têm lidado com tantas coisas. Meu irmão, é tão interessante que você pode ter uma árvore plantada, mas se essa árvore estiver doente, ela não vai frutificar. Se essa árvore estiver doente, ela não vai conseguir romper. E nesses anos de ministério, eu sinto uma tristeza no coração, porque a gente consegue olhar para pessoas, a gente consegue ver nelas um grande potencial. Eu tenho amigos meus que eu olho para eles, pessoas que têm tantos dons de cantar, de ministrar, de tocar, e você percebe que tem algo que está amarrando ele, algo que está amarrando a vida dele. Gente que tem um dom de pregar, mas você percebe que algo está matando a vida dele. Meus irmãos, quantas pessoas que você olha, que tem inteligência, que tem capacidade, gente que poderia estar muito mais longe, mas muitas vezes por causa das nossas feridas, por causa das nossas limitações, muitas vezes nós impedimos o agir de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós impedimos aquilo que Deus quer fazer. Por isso que Deus quer te curar, porque através da cura de Deus na sua vida, você viverá o sobrenatural em todas as áreas. Quantos creem? Diga amém. Então vamos lá, nós vamos relembrar algumas coisas. Eu quero declarar que eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da orfandade, rejeição, religiosidade, medo. Meu nome é Alexandre. Olá. Nós falamos de algumas decisões importantes. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que a raiz de tudo é a nossa orfandade do nosso Deus. Nós precisamos entender, e a coisa mais importante que Jesus veio fazer, uma das coisas mais importantes, quando Ele morre na cruz, Ele vem revelar que nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Mas talvez, meu irmão, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver. E a Bíblia vai dizer que nós fomos adotados por Deus. Da onde que veio essa expressão que nós somos adotados? Porque o filho original é Jesus, o Filho de Deus. E nós, por causa de Jesus, nós somos adotados e nós nos tornamos filhos de Deus. Mas da onde que vem esse termo adoção? Por que a Bíblia fala? O apóstolo Paulo vai dizer, porque adoção naquela época, na cultura romana, era mais ou menos assim: quando um filho nascia, o pai não dava nome para o filho, porque geralmente era o pai que dava o nome. Esse pai, ele esperava um tempo, 10 dias, 7 dias, porque ele queria ver se esse filho, ele teria algum defeito, alguma deficiência. Não é como na nossa época, meu irmão, que você tem ultrassom, que você tem uma tecnologia hoje, mas aquele pai, ele iria ver e perceber. E aquele filho, então, sendo um filho perfeito, com boa saúde, esse pai, então, dava nome, aceitava este filho e dava o nome para ele. A criança não tinha nome. Como se chama? O pai ainda não definiu. Como se chama? Não, o pai ainda não escolheu. E quando esse pai percebia que esse filho era perfeito, ele ouvia, ele enxergava, os seus membros eram perfeitos, esse pai, então, acolhia esse filho. Mas o que acontecia quando uma criança nascia com alguma deficiência? Uma deficiência física, uma surdez, ou não tinha visão. O que acontecia com a criança? Essa criança, ela era dada para adoção. E a pessoa que adotava, ela não tinha o mesmo sentimento que esse pai. Porque o pai, ele esperava ver se esse filho tinha defeito ou não. Só aí depois ele acolhia como filho. Mas uma pessoa que adotava esta criança, ela sabia que ela foi adotada, porque ela foi rejeitada por um pai, porque ela não era uma criança perfeita. Quando a Bíblia fala que Deus nos adotou, é porque Ele olhou os teus defeitos, Ele olhou as tuas crises, Ele olhou as tuas dificuldades, Ele olhou os teus traumas, Ele olhou para tudo e Ele disse: eu te quero. Pode os outros ter te rejeitado, mas eu te quero como meu filho e como a minha filha. Você pode dar um aplauso a Ele no nome de Jesus? Aleluias.
Por isso, meus irmãos, que é importante essa definição de paternidade. Porque quando eu entendo que eu sou esse filho amado de Deus, Deus não me escolheu por causa da minha perfeição, ao contrário. Deus escolheu por causa dos nossos defeitos. Porque esse amor de Deus que excede todo o entendimento, todo o pensamento, esse amor cobre tudo. Quem vai entender? Quem consegue definir um amor de um pai e de uma mãe por um filho? Quem consegue definir algo, algo que transcende o nosso entendimento. E é esse amor que ele precisa entrar no nosso coração. Quando você tem esse entendimento desse amor de Deus, quando você tiver esse entendimento dessa paternidade de Deus na sua vida, meu irmão, muita coisa muda. A gente lida muito com a rejeição. Uma das áreas que eu tive que vencer foi a rejeição na minha vida. E quando nós falamos de rejeição, nós estamos falando de ser desprezado por alguém. Pode ser pessoas, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um grupo de pessoas. E quando eu entendi, meu irmão, o quanto eu sou amado por Deus, o quanto eu entendi o quanto Deus me ama, quando eu entendi o quanto que Deus me aceita, apesar dos meus pecados, algo que me chamou a atenção, eu quero abrir um parênteses aqui, é porque um dia eu estava orando para Deus e falando todos os meus defeitos para Deus. E eu olhando para Deus, dizendo: Deus, o Senhor não tem que me aceitar, porque eu já fiz isso, eu fiz aquilo, e eu tantos erros, tantas falhas. E um dia o Espírito Santo ministra meu coração, e ele diz assim: quando eu olho para você, eu não te vejo no agora, eu já te conhecia desde a eternidade, eu conhecia o que você é hoje, eu conheço toda a tua história do começo ao fim, e mesmo olhando para tudo isso, eu decidi te amar, e eu decidi ter você como meu filho. Isso foi libertador para mim. E Deus ainda me disse: tem pecados que ainda você não fez, que você ainda não cometeu, mas esses pecados não mudam o que eu sinto por você. Esse amor mudou. E isso começou a mudar minha postura, o meu entendimento. Porque quando eu entendo esse amor de Deus, meu irmão, é algo impactante. Porque o maior medo que nós temos é ser rejeitado talvez por um grupo. Às vezes nós não fazemos parte daquele determinado grupo, mas eu entendi algo, que se você olhar para mim e falar: pastor, eu não gosto de você, isso não vai mudar nada na minha vida. Se você olhar para mim e falar assim: eu não fui com a tua cara, isso não vai mudar nada para mim. Se você falar: olha, eu nunca quero que você vá na minha casa, eu nunca quero te... isso não vai mudar nada. Antes mudava, mas pastor, por que isso não muda a tua vida hoje? Porque o que você pensa de mim não vai alterar a minha vida. O que altera a minha vida e a minha eternidade é o que Deus pensa de mim. Porque, meu irmão, você pode me rejeitar talvez na tua casa, mas um dia Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Na eternidade tem um lugar para mim, porque Ele me aceita. Os outros podem me rejeitar, mas se Ele me aceitou, e se Ele me aceita, a minha eternidade está garantida. Esta paternidade nós devemos entender nas nossas vidas. Meu irmão, as decisões que nós aprendemos primeiro, admitir. Você não cura nada na tua vida que você não admita. Interessante que a gente caminha muitas vezes por uma fuga. A gente não quer admitir os nossos erros. Nós não queremos, porque admitir erro é admitir uma fraqueza. Admitir erro é admitir que você errou. Mas aqui, meu irmão, existem dois grupos de pessoas. O grupo primeiro, daqueles que admitem as suas falhas. Aqueles que admitem: eu errei, eu falhei, eu pequei nisso. Mas tem um outro grupo que também errou. A questão é que eles não admitem. Não existe aqui pessoa melhor do que a outra. Não existe pessoa que pode julgar o outro, porque todos nós, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há aqui nesta noite ninguém perfeito. Aqui nesta noite não existe ninguém com autoridade para apontar o pecado do outro. Não existe. A Bíblia diz que vocês falarem que vocês não têm pecado, vocês são mentirosos e o Espírito de Deus não habita em você. Meu irmão, todos nós aqui somos pessoas que falhamos por palavras, por atitudes, por pensamentos.
A questão é, eu preciso admitir isso na minha vida. Porque uma pessoa que não admite, ela nunca será tratada. Uma pessoa que não admite as suas fraquezas, ela está sempre em fuga, ela não pode ser curada. O médico não sai correndo atrás de ninguém, meu irmão. Você nunca vai ver o médico correndo atrás de alguém. A pessoa precisa admitir, eu tenho um problema de saúde. E ela vai até o médico, e ela se submete a um processo, e a cura vem sobre a vida dela. Então o primeiro passo é admitir. Diga assim comigo, admitir. Segundo passo, meu irmão, é a gente aprender a confiar. Estou fazendo um resumo aqui. Nós precisamos confiar. Porque se você não confiar em Deus, todas as áreas da sua vida, você não vai sair do lugar. Existem pessoas, porque a nossa vida ela é feita por áreas. Está tudo englobado, mas a nossa vida é feita por áreas. Existe a nossa área financeira, existe a nossa vida sentimental, existe a nossa vida familiar, existe o nosso eu, como que você está consigo mesmo. A nossa vida é feita de várias áreas. E quando nós não confiamos, nós não deixamos ninguém tomar conta. Às vezes nós falamos assim, Deus, o Senhor pode tomar conta desta área, desta área, desta área, mas Deus, essa área sentimental aqui, deixa eu tomar conta, porque, sabe, e aonde que vai dar caca, meu irmão? Aonde que desanda na nossa vida? É a área que nós não confiamos e que nós mesmos queremos tomar conta delas. A que nós entregamos para Deus, tudo vai dando certo. Existe uma palavra, meu irmão, que é dada às mulheres, mas serve para nós. A Bíblia diz que a mulher sábia, a mulher que tem sabedoria, ela edifica a sua casa. Mas a Bíblia vai dizer que a tola com as suas próprias mãos a derruba. O que esta passagem bíblica quer dizer para nós? Isso não é só para mulher. O homem sábio também edifica a sua casa, e o homem tolo com as suas próprias mãos derruba. Porque a sabedoria é deixar Deus trabalhar. Ter sabedoria é deixar Deus agir no tempo dele, é confiar em Deus, é entender que Deus está à frente. Mas como que nós derrubamos as coisas? Quando nós colocamos a mão e nós dizemos assim, Deus, fica tranquilo, eu vou ajeitar essa área da minha vida. E o tolo com as suas próprias mãos derruba tudo. Porque nós não conseguimos confiar. E eu digo que talvez o maior inferno que uma pessoa possa viver é quando ela não consegue confiar. Porque quem não consegue confiar vive um turbilhão de emoções, de ansiedade. A ansiedade, ela tem a ver com uma falta de confiança. Nós cantamos aqui, eu vou descansar, eu vou entregar o meu amanhã para Deus. Meu irmão, só existe descanso para quem confia. Para quem não consegue confiar, não existe descanso. Quem não consegue confiar e depender de Deus, não existe descanso. Porque o descanso, ele é fruto de quem aprendeu a confiar em Deus e não em si mesmo. A Bíblia diz, maldito o homem que confia em si mesmo, no homem, e que faz da força do seu braço a vitória. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Existe uma terceira decisão que é entregar para Deus. Eu vou entregar o meu amanhã para Deus. Eu vou entregar algumas coisas para Deus. Não, algumas coisas não, vou entregar tudo para Deus. O que eu preciso entregar para Deus? O grande trabalho que nós temos, a grande luta que nós vivemos, é que nós não queremos entregar o governo para Deus. Por que nós não conseguimos entregar esse governo para Deus? Por que nós não conseguimos permitir Deus trabalhar? Porque eu estou dizendo assim para Deus, Deus, se eu estiver à frente, eu vou fazer melhor do que o Senhor faz. Meus irmãos, uma das coisas que me ajudou muito e tem me ajudado, é aprender a entregar para Deus. Não, mas o que vai, não sei, a minha vida está nas mãos dEle, Ele que vai fazer. Não é do meu tempo, não é da minha forma, mas eu vou entregar para Deus. E tudo, meu irmão, que Deus tem entregue nas minhas mãos, eu tenho entregue a Ele. Quando Deus nos deu a nossa primeira filha, a Débora, antes dela nascer, nós oramos e entregamos a Débora para Deus. Meu irmão, a igreja não é minha, a igreja é só apenas um servo que estou aqui para servir, a igreja é dele.
Meu irmão, a minha família é dele, os meus recursos são dele, é tudo dele. E eu aprendi que a melhor coisa da vida é você não ter nada. Sabe por que sofremos? Porque a gente possui algumas coisas. E eu quero dizer algo para você. Aquilo que é teu, quem cuida é você. Por exemplo, esse é meu celular. Você entrou aqui no culto, você não precisou se preocupar se ele poderia cair ou não. Você vai para casa e você não precisa se preocupar se o meu celular ou se o celular está aqui, está seguro ou não. Quem tem que se preocupar com ele, meu irmão? Quem? Eu que tenho que me preocupar com ele. Eu que tenho que procurar, eu tenho que me preocupar com as minhas coisas, porque é meu. Meu irmão, Deus nunca vai cuidar daquilo que é teu. Você já viu alguém cuidando daquilo que é teu? Isso pode ser até inveja, pode ser até um problema, que o 30 também trata. Mas meu irmão, ninguém vai aqui cuidar do carro do outro, olhar para o carro do outro. Ninguém, você vai dormir na tua casa, não vai bater palma lá, ninguém dizendo, eu vim aqui conferir se todas as janelas e portas estão fechadas. Não, aquilo que é teu, você cuida. Aquilo que é teu, você olha, é teu. Então, eu aprendi, meu irmão, que dá muito trabalho cuidar das coisas. Dá muito trabalho quando eu decido pegar a igreja para mim. Dá muito trabalho quando eu digo, não, a esposa é minha, os filhos são meus. E como dá muito trabalho, eu aprendi a entregar para Deus. Eu aprendi que aquilo que é meu eu tenho que cuidar, mas aquilo que é de Deus, Ele vai cuidar. E o Salmo 121 diz, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Meu irmão, por que eu posso descansar? Porque tem um guarda de Israel cuidando daquilo que é dele, porque eu entreguei para ele. Nós precisamos, meu irmão, se mover diante de algumas direções. Existe uma quarta decisão que é depender. Eu preciso depender. Você viu que o negócio vai só de ladeira abaixo, né? Você viu a luta. A luta maior é nossa, porque primeiro você tem que admitir. Eu ia falar uma piada de gaúcho, mas vai que tem alguém aqui. Não vou. Depois em off me procura, eu conto. Conto ou não? Vocês são curiosos, hein, gente? Falar a verdade, né? O gaúcho estava assim, e dizem, eu acho que não é verdade, mas dizem que gaúcho bate muito papo. Conta muita vantagem. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro, porque eu consegui isso, porque eu consegui aquilo, porque eu não sei o que lá. E um cara ouvindo falou, gaúcho, você não tem derrota não? Eu falei, até tenho. Por que você não conta? Falou, deixa os outros contar, né? Eu vou contar só as vitórias, só as coisas. Mas você vê que é difícil a gente admitir isso. Então eu tenho que admitir, eu tenho que confiar, eu tenho que entregar, eu tenho que depender. Meu irmão, a única coisa que a gente não quer na vida é depender de ninguém. A menina está crescendo, o pai chega para ela e olha bem nos olhos e fala assim, filha, você vai fazer uma promessa para mim. Você vai trabalhar, estudar, você vai fazer o que for, para você não ter que depender de homem nenhum. Meu irmão, nós somos doutrinados a não depender de ninguém. Nós somos doutrinados a não depender de nada. E isso vai gerando em nós um senso de controle, porque eu quero controlar tudo. Porque eu não quero depender, porque depender de alguém é perder o controle das coisas. Eu tenho que depender de algo, é você não ter o controle nas mãos. E eu digo que querer ter o controle nas mãos é algo terrível, terrível. Meu irmão, por quê? Porque a gente não tem o controle das coisas, nas nossas mãos nós não temos. Mas eu só preciso, meu irmão, e eu só posso descansar quando eu aprender a depender de Deus. Existe uma quinta decisão que é obedecer. Então diga assim comigo, eu decido obedecer. Projeta para mim João 14, 21. Evangelho de João 14, 21. Essa palavra é muito forte, essa palavra de Jesus, porque ele diz assim, ó. João 14, 21 diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha o que a Bíblia diz, quem é aquele que ama a Deus? Aquele que obedece a Deus e os seus mandamentos.
Porque nós vivemos uma geração que nós aprendemos a falar da boca para fora. E para Deus, meu irmão, Ele não está se importando tanto com o que você fala, mas assim com o que você faz. Então tem gente que fala muito, e fala tanto, mas as atitudes não condizem. Então quem que ama, não adianta eu cantar que eu amo a Deus, não adianta eu declarar que eu amo a Deus, não adianta eu fazer um coraçãozinho na árvore e dizer que eu amo, não, isso não vale. Como que eu posso declarar o meu amor a Deus? Obedecendo a sua palavra e os seus mandamentos. Uma vez Jesus vai olhar para aqueles religiosos e vão dizer assim: vocês são como sepulcros caiados, porque por fora parece que vocês está tudo bem, mas por dentro tem morte. Jesus vai dizer: vocês me honram com os seus lábios, mas os seus corações estão distantes. Então a obediência é a chave de tudo. É impossível eu amar a Deus, é impossível eu seguir a Jesus sem obediência. É impossível eu viver aquilo que Deus tem sem obediência. João 14:15 vai dizer: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Isso aqui é uma chave tão importante para nós, porque nós estamos dentro de uma geração que eles dizem assim: eu amo a Deus, mas eu não concordo com esta palavra. Eu amo a Deus, mas eu não concordo com esse trecho da Bíblia. Não, isso não é amar a Deus. Eu não posso amar do jeito que eu quero. Deus não aceita qualquer amor. Deus não aceita qualquer declaração de amor. Só existe um amor que Deus recebe, e é o amor que me leva à obediência a Deus e à palavra dEle. Agora, Deuteronômio 5:29 vai dizer assim, Deuteronômio 5:29: quem dera ele estivesse sempre no coração, à disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Aqui tem uma resposta. Aqui Deus dá uma resposta para nós. Porque muitas vezes a gente olha e diz: por que minha vida desandou? Por que minha vida está desse jeito? Por que as coisas estão nessa turbulência toda? Por que tudo isso está acontecendo? E a gente está procurando um culpado. Quando nós falamos isso, é porque nós estamos procurando um culpado. A gente quer culpar Deus. Olha, Deus, minha vida está assim, porque o Senhor não olhou para mim, porque não. Ele está dizendo aqui, ó: quem dera se o meu povo sempre tivesse no seu coração a disposição para temer-me, para ter temor a mim, e para obedecer todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles. E não somente com eles, mas com seus descendentes. Meus irmãos, a nossa falta de obediência a Deus, a nossa falta de obediência à palavra de Deus, ela vai fechando o céu sobre nós. Porque quando eu não obedeço a Deus e a sua palavra, não é que o diabo vem contra você. Tem gente que imagina: o diabo está se levantando. Sim, ele vem. Não, porque o diabo está furioso. Sim, mas não é por causa disso. Todas as vezes quando entra a desobediência, o primeiro que se opõe a nós não é o diabo, é Deus. Eu digo uma coisa: lutar com Deus, a Bíblia diz que não tem como vencer Deus. Então, se eu não obedeço a Deus, o primeiro adversário que eu tenho sobre a minha vida é o próprio Deus. Eu vou dar um exemplo bem breve para vocês, de um grande ensinamento. Deus está conduzindo o seu povo para a terra prometida. Eles estão na divisa da terra, e Ele olha para Josué e diz: vocês vão possuir esta terra. E a primeira cidade que eles deveriam cruzar o Jordão, e eles deveriam lutar e vencer, era Jericó. Mas, meu irmão, olha o desafio desse povo. Primeiro, eles teriam que atravessar o Jordão. Não tinha ponte, não tinha barco, não tinha nada, navio. E aí eles tinham que obedecer a Deus, e conforme eles obedecessem a Deus, os milagres iam acontecendo. Então Deus no dia anterior vem e fala para Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós.
E esse povo então vai obedecendo. E Deus diz para Josué: Josué, vocês têm que fazer isso. Os sacerdotes carregando a arca vão colocar, faça conforme a minha palavra. E aí, o que o povo faz? Eles vão obedecendo. E conforme eles vão obedecendo, os milagres, diga assim comigo, os milagres. Não, foi muito fraco, diga assim, os milagres. Irmão, conforme o povo vai obedecendo aquilo que Deus diz, os milagres vão acontecendo. Porque quando eles chegam no Jordão, era um tempo de seca, 800 metros de largura, de inundação. E aí quando eles obedecem, tudo conforme Deus tinha ordenado, olha que eles pisam o pé no Jordão, é como se fosse uma parede invisível, como de filme de super-herói. Ela se colocasse, a água agora não conseguisse mais romper, e aquele povo então pode passar a seco. E eles conseguem atravessar o Jordão, primeiro milagre deles. Aí eles têm um desafio, eles têm que agora lutar contra Jericó e vencer. Mas Jericó tem uma muralha intransponível, 7 metros de altura, por 6 metros de largura. Eles não tinham armamento, eles não tinham como, era impossível. Mas Deus dá ordem para eles, dizendo: olha, marchem 7 vezes. E Deus vai dando direção, e o povo vai obedecendo, e eles vão cumprindo, meu irmão. Tudo que Deus obedece, o que acontece? Por causa da obediência deles, por causa daquilo que eles fizeram, toda aquela muralha, ela foi ao chão. Porque quando você obedece, Deus vai à frente trabalhando por você. Quando você obedece, Deus vai à frente derrubando barreiras. Quando você decide obedecer, meu irmão, aquilo que é intransponível, meu irmão, cai por terra, e você consegue romper e passar. Mas olha que coisa doida, olha como que Deus é didático. Por que Deus coloca esse desafio da muralha? Porque Deus está dizendo assim para eles: o maior inimigo que vocês vão ter que vencer e lutar, não são os filisteus, os jebuseus, esses povos da além do rio. O maior inimigo que vocês vão ter que enfrentar, Israel, é a obediência de vocês a mim. Porque se vocês me obedecer, não terá inimigo que se colocará à frente de vocês. Preste bem atenção nisso, meu irmão. Se vocês me obedecerem, não haverá inimigo nem exército capaz de detê-los. Porque quando eu obedeço, eu trago Deus para a minha vida. Quando eu obedeço, eu trago Deus para a minha história. E Deus vai à frente, derrubando muralha. Como aquela canção que a gente diz: Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando. Então Deus vai trabalhando. Aí o que acontece? Israel, Deus dá uma segunda ordem. Eles vencem, Deus dá uma segunda ordem. Ele diz: quando vocês entrarem em Jericó, vocês não vão pegar nada. Porque quando o exército vencia o outro, eles poderiam ficar com os despojos. Ou seja, se tivesse ouro, eles podiam pegar. Se tivesse linhos caros, eles podiam, tudo eles podiam pegar. E Deus diz assim: vocês não vão pegar nada, porque isso é para mim. Vocês vão queimar e consagrar para mim. Vocês não vão pegar nada. Depois, lá na frente, vocês podem pegar o que vocês quiserem. E Josué transmite a ordem. Só que aí, meu irmão, tem sempre alguém que vai olhar e vai dizer assim: ó, Deus não vai se importar se eu pegar isso. E quando eles entram em Jericó, a ordem tinha sido dada. E alguns homens, algumas famílias, eles se apossam de alguns bens e escondem. Quando Israel vai para a segunda cidade conquistar, quando eles vão para a batalha, uma cidade, meu irmão, inferior, um exército inferior, tanto é que eles não mandam todo o exército. Sabe mais ou menos quando um time grande vai jogar contra o 13, lá da Paraíba, eles dizem assim: gente, o time lá é tão fraco, a gente vai mandar o sub-18 para lá. Não vamos mandar todo mundo, vamos mandar o sub-18, porque aí o sub-18 vai lá jogar, eles não mandam os titulares, o time principal, e aí o sub-18 vai jogar contra o 13 da Paraíba, e eles tomam 10-0 do 13 da Paraíba. Alguns homens de Israel são mortos. Josué fica apavorado, dizendo: Deus, o Senhor trouxe nós aqui para matar a gente, o Senhor está envergonhando a gente, porque o Senhor fez isso? Aí Deus falou: eu não.
vocês desobedeceram a minha palavra. Quem se levanta contra Israel, meu irmão? É o próprio Deus. Quando eu desobedeço, quem se levanta e se opõe a mim? É o próprio Deus. Quando eu ando um caminho de desobediência, seja qual área que for, seja a área da minha vida que for, aquela área que você não obedecer a Deus, Deus vai se levantar. Como que significa isso? Por exemplo, Deus colocou princípios, e o princípio foi Deus que estabeleceu para você cumprir. E quando você quebra o princípio, esse princípio agora, ele tem a responsabilidade de te quebrar. Por exemplo, eu sempre cito aqui, a Bíblia diz que o filho tem que honrar o quê? Pai e mãe, para quê? Para que ele prospere em tudo o que faz e que os seus dias se prolonguem na face da terra. Aí o filho quebra esse princípio. O diabo vai vir contra ele. Não, meu irmão, não é o diabo que vem contra ele. É o próprio princípio que ele quebrou. Agora esse princípio se volta contra ele. E se a promessa da obediência daquele princípio era prosperar, essa pessoa não vai prosperar. Ela pode fazer o que for, e a gente tem que parar de orar por gente que quebra princípio. Tem crente tolo, meu irmão, que está orando para Deus abençoar gente que está quebrando princípio na vida dele. Se você ora para Deus abençoar alguém que está quebrando algum princípio de Deus, você não conhece nem a Deus e nem a palavra dele. Como que Deus pode abençoar? Então Deus seria mentiroso. Então Deus não seria verdadeiro. Então a obediência é essa chave. Porque quando eu obedeço, eu trago Deus para a minha vida. E Deus me faz vencer exército, muralhas, barreiras. Deus me faz, meu irmão. Se você ler toda a história bíblica, você vai ver. Meu irmão, você pode estar no meio de uma tempestade, mas se você estiver em cumprimento com a palavra de Deus, essa tempestade vai ter que cessar. Tudo que se levantou vai ter que cessar. Tem gente, meu irmão, fazendo coach, fazendo tudo qualquer troço que aparece por aí, porque ele quer prosperar. A chave da prosperidade é obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, que o sábio é aquele que ouve as palavras de Deus e obedece. Nós precisamos entender essa chave em nossas vidas. Nós não podemos ter essa atitude. Agora, eu quero encerrando aqui. E uma chave, eu vou colocar várias chaves aqui. Não é drive, tá, meu irmão? Para com esse negócio de drive. Alguns entenderam. Tem um cara que fala aí, ó, tem que colocar um drive lá e não tem nada com drive, tá? É necessário, isso aqui, meu irmão, é a chave. Quando eu estou atendendo alguém, a gente tem que ser muito educado. E a gente tem que respeitar algumas coisas. A gente tem que respeitar o tempo de cada um. Mas qual a pessoa que é impossível você ajudá-la? É a pessoa que procura culpado. Qual pessoa que é impossível você ajudar ela? É a pessoa que procura um culpado e ela não assume a responsabilidade. Ela não consegue olhar e dizer, ó, o negócio aqui sou eu sou responsável por tudo isso. Porque o cara trai a mulher e ele, não, porque ela sim, porque... Não, meu irmão, não tem nada a ver com isso. A gente precisa amadurecer, crescer, ser homem, ser mulher e entender que nós somos responsáveis pelos nossos erros. É impossível você ajudar alguém que não admite as suas falhas, que não admite as suas fraquezas, dizendo, eu errei, falhei. Então o amadurecimento é a gente entender e chamar essa responsabilidade para nós. Agora, tem gente que quer mudança, só que não quer mudar. Tem gente que a vida está ruim, a vida está uma desgraça, a coisa está desandando, a coisa está degringolada, está tudo, ele quer mudança, mas ele não quer mudar. Não existe mudança se você não mudar. Há uma frase que diz assim, que a definição de insanidade, o que é uma pessoa insana?
é aquela que faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. É a pessoa que continua o seu ritmo de vida, ela continua fazendo as mesmas coisas, segunda, terça, quarta, semana dela, é a mesma, nada muda, os mesmos erros, as mesmas, mas ela tem a expectativa de uma mudança. Isso é uma definição de insanidade. Porque a mudança vem quando eu começo a fazer coisas diferentes. A mudança vem quando eu começo a ter atitudes diferentes, quando a minha agenda muda, quando os meus hábitos mudam, quando a minha forma de pensar, aí as mudanças acontecem. E aí, meu irmão, você pode brigar com Deus, você pode ficar embirrado com Deus, você pode... Não, meu irmão, só existe mudança para quem muda. Mas precisamos avançar algumas coisas importantes. Uma das coisas que, isso aqui é libertador. Existe, meu irmão, os 4 eus. Diga assim, os 4 eus. Eus de eu, plural de eu. Por que isso é importante? Porque o primeiro eu é o que eu penso que eu sou. O que eu penso que eu sou. O que é isso? Quando eu pergunto assim, quem é você? Eu pergunto para você. Você vai trazer uma definição. E quando aquilo que pensamos sobre nós mesmos está errado, é difícil, meu irmão, as coisas, elas darem certo. Porque eu já ouvi de pessoas dizendo assim, eu sou um fracasso. Olha o que ela pensa de si mesma. Existem pessoas que olham para si e dizem assim, eu não tenho capacidade. Cara, surgiu uma vaga de emprego assim, eu pensei em você, mas ele olha para ele e ele diz assim, mas eu não consigo, é o que ele pensa de si mesmo. Ele olha para a sua própria vida, ele olha para ele olha para si, e ele não consegue entender que ele pode ir além, porque ele tem um pensamento sobre si mesmo, de que eu não sou ninguém, eu sou um coitado. A Bíblia diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Vou dar alguns exemplos bíblicos aqui. Quando a primeira geração que sai do Egito, eles vão, através de uma missão, espiar a terra que Moisés mandou, ele envia 12 espias. O que um espia faz? Espiar sem ser percebido, observar sem ser percebido. Daqueles 12 espias, 10 voltam. E aí eles chegam até Moisés e perguntam, Moisés pergunta, e aí? Ele diz, a terra é boa, a terra é excelente. Para carregar um cacho de uva precisa de 2 homens. Eu já penso na melancia, meu irmão, meu Deus, dá para entrar dentro. Comer de colher, entrar lá dentro, fazer uma cadeirinha assim, ó, você imagina. E aí eles olham e dizem, a terra é boa, só tem um problema. Olha o que eles dizem. Nós parecemos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Mentiroso, safado, meu irmão. Como você sabe, pastor, que eles são mentirosos? Porque eles foram como espias. Ninguém viu eles. E quando eles vão falar para Moisés que era impossível conquistar a terra, ele diz assim, nós parecíamos aos olhos deles como gafanhoto. Ninguém viu eles, meu irmão. Mas quando você tem uma mente que joga contra você, o que eles estão dizendo, Moisés, é impossível a gente adentrar essa terra, porque nós somos insetos diante desses gigantes que habitam lá. Nós somos uns vermes diante de tudo isso. Pastor, e aí, o que aconteceu, meu irmão? Esse povo tinha promessa de Deus. Esse povo, meu irmão, Deus fez uma promessa que eles iam adentrar a terra. O que aconteceu com esses que disseram que eles seriam insetos e seriam esmagados? Morreram no deserto. Eles não conseguiram entrar na terra, por quê? Porque aquilo que você pensa determina o teu futuro. A imagem que você tem de si mesmo cria um futuro sobre a tua vida. E se você diz assim, eu não vou ser nada, onde você vai chegar? Na terra do nada. Se você diz, eu não sou ninguém, aonde você vai chegar? Você não vai chegar em lugar nenhum. Porque quando você olha para você e você diz, eu não sou ninguém, eu sou um coitado, eu sou uma fraquinha, eu vim de uma família pobre, você vai estancando todas as possibilidades e dons que está dentro de você.
Porque Deus colocou dons, talentos e capacidade na tua vida. Mas quando você diz assim, eu não consigo, é como se você colocasse uma tampa. É como se você colocasse um bloqueio. E aí você vai dizer, na empresa tem um cargo tal. Não, me dá esse cargo aqui porque eu sou coitadinho. É igual o cara, meu irmão. O cara estava no avião. E o cara tinha tanto medo que ele disse assim, esse avião vai cair. O cara, não, fica tranquilo. A coisa mais difícil é um avião cair. Aí daqui a pouco o piloto fala, ó, o avião deu uma pane, ele vai cair. Aí os caras falaram, gente, mas nós estamos aqui em 5 e só tem 4 paraquedas. Ele falou, pode pegar. Não, vamos tirar sorte aqui. Ele falou, se tirar sorte eu não vou cair. Se tirar sorte eu não vou ser sorteado mesmo. E ele falou, e mesmo que eu for sorteado e pular, o paraquedas não vai abrir. Irmãos, a gente acha graça, mas tem gente assim. Porque ele olha para ele e ele se enxerga a coisinha mais insignificante. Agora, meu irmão, isso é uma afronta. Eu lembro de um dia de eu olhar para uma irmã e eu ficar revoltado, eu irei com aquela irmã que está ali, porque aquela irmã, assumindo um papel de coitadismo, ela não lembra a situação, ela disse, ai pastor, porque eu não sou nada mesmo, eu não sou ninguém. E eu falei, meu irmão, para com isso agora. Fiquei com raiva, irmão, pensa. Sabe por que você fala que você não é ninguém? Porque você não sabe o que custou para Jesus o sacrifício dele naquela cruz. Ele morreu para que você fosse filha e filho amado dele. Ele te morreu para que você tivesse vida. Ele morreu para que você tivesse futuro. E quando você diz, eu não sou nada, sou um coitadinho, você está menosprezando o sacrifício de Jesus lá na cruz. Porque ele se fez derrota, ele se fez maldição para que você fosse bênção. Ele enfrentou a morte para que você tivesse vida. Então você não pode falar isso. Claro que eu não falei desse jeito assim, né, meu irmão? Eu estou falando que eu estou pregando, mas foi mais ou menos assim. Porque dá raiva, meu irmão. Jesus morreu para você romper na tua vida. Jesus morreu naquela cruz. Ele diz em João 10:10, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, meu irmão. Então quando você pensa de si mesmo, você tem que destruir isso. Porque só tem um que está contente com isso, é Satanás. Mas ele quer mudar a tua mentalidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Através da palavra de Deus, a tua mente será mudada e você vai voar em lugares que você nunca imaginou. Quantos creem, diga aleluia e dê um aplauso a ele nessa noite. Aleluias. Meu irmão, existem empresários aqui. Existem empresários que estão trabalhando de empregado aqui. Existem pessoas aqui com dons extraordinários. Você vai fazer coisas que ninguém nunca fez, mas isso está estancado dentro de você. Mas eu quero declarar, meu irmão, que Deus vai romper isso na tua vida. Eu creio. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe o eu que os outros pensam que eu sou. O que os outros pensam, e a gente, meu irmão, dá muita importância para isso. O que os outros estão pensando de mim? O que eles vão pensar? Ai meu Deus, eu entrei na igreja lá, e aí todo mundo vai ficar olhando para mim. É uma preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. E aí, meu irmão, nós precisamos até ter uma mentalidade transformada. Porque aquela mentalidade que todo mundo está olhando para mim. Eu vou entrar lá e todo mundo vai... Não, meu irmão, você também não é esse bichão da goiaba também não. Você entendeu? Você não é... Tem gente que está na contigo, né? Tem gente que acha que é capa... Tinha umas revistas antigas lá dos artistas. Como que é? Da Caras, né? Não, meu irmão, às vezes você não é tudo isso não. Mas por que isso vem sobre as nossas vidas? Porque a gente está tão preocupado com o que os outros pensam. O fulano falou isso para mim, o fulano falou aquilo para mim, porque eu me magoei, porque... meu irmão, para com isso. Porque se você tiver esse sentimento, você tem que trabalhar sozinho. Porque qualquer empresa que você tiver, vai ter alguém lá para tentar puxar teu tapete.
você pode ter certeza disso, vai ter alguém lá que não vai gostar de você. E aí, se você ficar se importando com o que os outros falam, com o que os outros pensam, meu irmão do céu, eu vou me importar com o que os outros pensam, ninguém pede boleto para pagar, eu tenho que pagar meus boletos sozinho. A gente tem um testemunho para cuidar, claro que temos. A gente tem uma vida, claro que nós temos, mas o que você pensa de mim, o pastor é um derrotado, problema teu. O que você pensa não pode definir a minha vida. Não, porque um dia, meu irmão, uma mulher chegou para mim em Junquerópolis, eu cantando. Ela chegou para mim e falou: você não sabe cantar. Mas pensa num cara teimoso, até hoje eu estou cantando. Encontrei ela esses dias num churrasco que eu fui, lembrei dela. Isso aconteceu há, 18 anos atrás. Chegou para mim e falou: você não sabe cantar. Eu falei: mas eu sou teimoso, eu vou tentando. Uma hora, na prática, a gente vai melhorando. Mas quantas pessoas que, ai pastor, eu tenho um sonho de cantar, porque você não canta? Porque há 18 anos atrás, alguém chegou para mim e disse que eu não sabia cantar. E às vezes estava certo. Às vezes era bem desafinado mesmo, um trem torto para lá e para cá. Às vezes estava, mas isso não define. Porque todo começo não é perfeito, meu irmão. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão. Tocava na igreja e eles me deram oportunidade porque não tinha ninguém. Lembra disso? Avivamento bíblico lá em Bataguaçu. E eu tive a oportunidade porque não tinha ninguém. Quando você tem ninguém, qualquer coisa serve. Aí eu evoluí, aprendi 4 acordes. Aí o pessoal escolheu o louvor, falou: eu só sei 4 músicas. Porque aí outro final de semana, eu lembro que o seminarista chegou e falou: você vai ajudar no louvor de novo? Eu falei: tem que ser aquelas 4 músicas de novo. Porque eu só sei as 4 notas. Irmão, a gente tem que parar com essa questão do que os outros pensam. Deixa eu falar para você, isso é uma cadeia. Se você está tão preocupado com o que os outros vão pensar, isso é uma cadeia. Porque o que os outros pensam não é o mais importante. Agora, existe um outro eu, diga assim, terceiro eu. O eu que eu me tornei. Então eu junto o eu que eu penso de mim mesmo, o eu que os outros pensam de mim e o eu que eu me tornei. Às vezes você colocou no liquidificador a pessoa que pensa de si: eu não sou nada. E os outros pensam: não vale nada mesmo. Aí bateu tudo, aí virou isso que a gente às vezes se tornou hoje. Gente, eu muitas vezes fraca, desistida da vida, desistida de qualquer coisa, não consegue sonhar, não consegue. Mas meu irmão, existe um quarto eu. Diga assim comigo: quarto eu. Existe o quarto eu, que é o que Deus pensa de você. E isso é o mais importante. Porque talvez você olhe para você, você diga: eu não sou ninguém. Talvez alguém olhe para você e diz assim: realmente você não vai dar nada. Talvez você olhe para você e diz: olha, eu me tornei isso daqui. Mas tem um Deus que olha para você e Ele fala, como Ele falou com Gideão. Um dia Ele chega para Gideão e Ele diz assim: ei, guerreiro poderoso, poderoso guerreiro, eu tenho uma missão para você. Meu irmão, Gideão é um homem com medo, escondido, sem perspectiva nenhuma. Mas sabe o que foi mudado? Quando Deus chega e diz assim: você é um poderoso guerreiro. Eu tenho um projeto para a tua vida. Você vai liderar um exército, você vai libertar o meu povo. O que aconteceu? Gideão com 300 homens liberta Israel. Por quê? Porque existia o eu que ele pensava de si, existia o eu que as pessoas pensavam dele, existia o eu que ele se tornou. Mas quando ele entendeu que o mais importante é o que Deus pensa de mim, ele se tornou aquilo que Deus pensava, meu irmão. Você tem que perguntar para Deus o que Deus pensa de você. Você tem que perguntar para Deus o que Deus quer da tua vida. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos confessar essa nossa filiação a Deus. Nós precisamos entender, porque através disso você vai permitir Deus trabalhar na tua vida. Eu quero cantar com o pessoal do louvor. E eu gosto muito de Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas é muito interessante que Jesus está dizendo: eu estou à porta batendo, eu quero entrar e eu quero transformar essa casa. Mas Deus, Ele não invade a vida de ninguém, Jesus não invade a vida de ninguém. Meu irmão, nós estamos oferecendo o 30, tantas coisas, e isso vai mudar a minha vida? Depende. Você vai permitir Deus trabalhar, porque Ele está batendo na porta, Ele está dizendo: eu quero entrar, eu quero mudar a tua vida, a tua história. Todas as pessoas que um dia se encontraram com Jesus, as suas vidas nunca mais foram as mesmas. Todas as pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com Deus nunca viveram coisas pequenas, mas viveram coisas grandes. E Deus está te chamando para você viver coisas grandes. Deus está te chamando para você sair do lugar onde você está, talvez um lugar de derrota, sem perspectiva, de tantos medos, Deus está te falando: sai desse lugar. Eu quero entrar nessa casa, eu quero transformar. E como essa canção que diz: eu vou entregar o meu amanhã para Deus. Eu queria que a gente cantasse aqui em nome de Jesus, e que a gente declarasse nas nossas... Queria chamar a pastora aqui. Vai lá, Ju, vai lá, vamos fazer aqui. E a pastora vai ministrar. Eu queria que vocês colocassem em pé no seu lugar. Deixa Deus conduzir a tua vida. Sabe o que eu acho lindo? É que na vida de cada um, Deus está batendo na porta, dizendo: eu quero transformar a tua vida. E eu preciso admitir: Jesus, tem coisas na minha vida que não está em ordem. Eu poderia estar vivendo muito mais longe, coisas muito maiores. Mas às vezes existem algumas limitações aqui na minha mente, no meu coração. Mas eu quero honrar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Porque se Ele morreu naquela cruz para me dar uma vida abundante, eu quero viver essa vida. Quando você vive uma vida abundante, você honra o sacrifício de Jesus naquela cruz. E você vai cantar, não somente cantar, você vai orar essa canção e você vai declarar: eu vou entregar o meu amanhã para Deus. Porque se você cuidar do teu amanhã, muitas coisas vão dar errado, mas se você entregar para Deus, você vai ver coisas extraordinárias em nome de Jesus. Talvez você veja a esse culto e você tem feito perguntas a Deus, esperando respostas. Eu me lembro que quando eu estava grávida da Débora, eu tive um sangramento. E aí a médica que eu fui na consulta, ela me disse assim: olha, por você ter ovário policístico, você tem 3 vezes mais probabilidade de abortar do que uma pessoa que não tem. Eu já estava com o coração tão assim entristecido. Eu falei: que palavra, mas eu não aceitei aquela palavra. Eu não aceitei. Aí fui procurar outro médico, fiz o repouso que ele me aconselhou. E aí meu coração se tranquilizou. Fiz o tempo de repouso. Mas, meus irmãos, se a gente aceita aquilo que as pessoas dizem, se eu tivesse aceitado aquilo dentro do meu coração, mas sabe o que eu fiz? Eu só preciso da resposta que vem de Deus. Porque eu sei que o mesmo Deus que me prometeu a minha filha ou o meu filho é fiel para cuidar durante os 9 meses de gestação. Eu não sei de que maneira que você chegou aqui. Talvez alguém disse para você assim: é impossível, não vai dar certo. Talvez você mesmo se olhe tão pequeno diante dessa situação. Mas a palavra de Deus diz assim, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu não sei qual é a resposta que você está precisando. Eu não sei se há um diagnóstico contrário. Eu não sei qual a luta que você está enfrentando, mas eu só sei que a última resposta, ela vem de Deus. E a outra resposta é que nós vivemos de milagres. Ah, meu irmão, nós vivemos de milagres. Essa é a maior certeza que nós temos. Ainda que os nossos olhos naturais estão dizendo tudo que não vai dar certo, mas eu olho para o Senhor e é do alto que vem a resposta que nós precisamos. Ah, meu irmão, eu preciso tanto do Senhor na minha vida. Tem tantas coisas ainda para acontecer que eu sei que são promessas de Deus, mas que aos meus olhos é impossível. E eu queria orar com você nessa noite.
Eu não sei qual o momento que você está passando, mas se tem alguma coisa na sua vida que você olha e fala: Senhor, eu só sei que a resposta que eu preciso vem do Senhor. A resposta que eu preciso vem de Ti. Eu queria te convidar que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar ao nosso Senhor, aquele que fez, aquele que faz e aquele que continua fazendo milagres na nossa vida. E eu decidi, Senhor, eu decidi confiar no Senhor. Eu decidi confiar naquilo que o Senhor diz sobre a minha vida. Eu decidi confiar naquilo que o Senhor diz sobre a minha casa. Eu decidi confiar naquilo que o Senhor diz sobre mim. Aquilo que o Senhor diz sobre mim é o que vale. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, porque nós cremos que a última resposta é aquela que vem do Senhor. Espírito Santo, como a Tua palavra diz, uns confiam em homens, outros confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, Senhor, confiamos no Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor nas nossas vidas. É do Senhor que vem a nossa resposta, porque o Senhor é a resposta que nós precisamos. Senhor, em nome de Jesus, toca a vida de cada um desses meus irmãos, Senhor. E eu profetizo um mover sobrenatural, aonde nós não conseguimos alcançar, o Senhor consegue alcançar. Aonde nós não conseguimos tocar, o Senhor vem com a Tua mão poderosa, trazendo vida, trazendo cura, Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor é aquele que faz o impossível acontecer. E nós, firmados na Tua palavra, naquilo que o Senhor já fez e continua fazendo, nós confiamos, nós descansamos. Você consegue dizer isso aí no seu lugar? Senhor, eu descanso em Ti, Senhor. Eu descanso em Ti, ó Pai. Eu descanso em Ti, Senhor, porque eu sei que o meu amanhã está nas Tuas mãos. Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Queria que você desse um abraço bem apertado nesse seu irmão. Meu irmão, descansa.